Ela ganhou uma Booker International Prize em 2019, aliás, foi a primeira mulher de língua árabe a receber o prêmio. Ela foi também a primeira escritora do Omã a ser reconhecida internacionalmente e foi também a primeira escritora do Omã a ser publicada aqui no Brasil. Eu tô falando da Jo Kalhart e hoje eu vim falar sobre esse livro aqui, Damas da Lua. Foi com esse livro que ela ganhou uma Booker Prize e é publicada aqui no Brasil pela editora Moinhos. Antes de tudo, vou pedir para você aproveitar e se inscrever aqui no canal, assinar o sininho das notificações e também não esquece de dar um gostei aqui nesse vídeo. Toda a história que a gente vai acompanhar aqui nesse livro se passa na aldeia de Al-Awaf, que fica no Omã, ou mais especificamente no Sultanato de Omã, que é um país lá do sudeste da Península Arábica. E aqui a gente vai acompanhar a história de 3 irmãs ao longo de várias décadas, né? São irmãs que enfrentam várias questões ligadas ao amor, ao casamento e questões familiares também. Uma dessas irmãs é a Maya. Ela nutria um amor platônico por um carinha lá, enfim, só que foi um amor que ela não conseguiu concretizar. Ela acabou casando por obrigação com Abdallah, que era um cara que ela não amava. E ela casou e formou uma família com ele mesmo assim. Outra irmã é a Asma. Ela amava muitos livros, ela tinha um desejo de saber muito grande, sabe? Ela tinha uma vontade de estudar, enfim, não acreditava no amor, ela achava que o amor, assim, era mais uma questão de estabilidade, né? Ela casou mais pra seguir o fluxo, sabe? Porque ela sentia que era a coisa certa a fazer, enfim, na sociedade que ela vivia, com as tradições que ela vivia. Ela estava também muito deslumbrada pelo desejo de ser mãe e também pela certa liberdade que ela ganharia com o casamento. A Khawla é a terceira irmã e ela rejeita, né, basicamente todos os pretendentes e tal, porque ela vive esperando um grande amor dela que foi pro Canadá e aí faz muito tempo, não voltou ainda, com quem ela nem tem mais contato, mas ela fica esperando esse cara. Bom, como eu disse, a gente vai acompanhando esses personagens ao longo de algumas décadas e a gente vai vendo como elas vão lidando com as decepções, com as esperanças, com a vida conjugal, com a vida familiar, numa dinâmica que é muito, ou praticamente totalmente pautada pela religião e pelas tradições. Mas esse livro aqui não se resume só a essas 3 personagens, né, essas 3 irmãs. Na verdade, tem vários outros personagens aqui, a maioria é de mulheres. E esses personagens vão formando uma rede imensa de relações, sabe? De influência, assim, que uns vão exercendo nos outros. Inclusive, aqui no início do livro tem uma árvore genealógica que vai ser muito útil pra gente ao longo da leitura, enfim. E uma coisa que esse livro faz muito é transitar, né? Ele transita muito no tempo, ele transita muito entre diferentes histórias e entre gerações. E com todo esse trânsito, esse movimento, né, ele vai evidenciando várias contradições. Até mesmo porque, né, tem um período em que o Omã também vai começar a passar por muitas transformações, né, quando ele deixa de ser um protetorado britânico, lá no ano de 1971. Só que ao mesmo tempo que a gente tem essas contradições, né, do que é muito tradicional e do que é moderno e evolutivo, enfim, a gente também vê um apego muito grande, né, às tradições. Por exemplo, isso ficou muito evidente na personagem da Zarifa, que ela foi comprada, né, uma escrava, só que ela continuou servindo a família do Abdallah, que é o marido da Maya, mesmo depois do fim da escravidão. Ela não conseguia deixar de fazer aquilo que ela soube, que ela aprendeu a fazer a vida toda dela. E a gente tem outros exemplos, né, de tradições que vão perdurando. Por exemplo, depois do parto, as mulheres, elas são proibidas de comer junto com a família, ou então de tomar banho. As moças solteiras, elas também são proibidas de, sei lá, participar e mesmo de ouvir as conversas das mulheres casadas. E ao mesmo tempo que as mulheres, né, elas estão ainda sujeitas, né, a essas tradições e elas seguem tudo mais, a gente também vê aqui no livro mulheres indo para a faculdade, dirigindo, enfim, levando uma vida mais moderna. E esses exemplos, né, assim, dentre todos eles, né, um que eu acho mais simbólico mesmo desse livro é que enquanto a gente vai conhecendo essas histórias de Al-Awaf, né, de famílias e tradições, a gente vê essas histórias sendo narradas pra gente, né, por um personagem que, sabe, compartilha lembranças e pensamentos e esse fluxo de coisas que vão surgindo na cabeça dele. E ele faz tudo isso pra gente durante uma viagem de avião, né, que é uma coisa que já meio que inspira modernidade e tal. Aliás, né, a estrutura desse livro é muito interessante, foi um ponto que eu gostei muito, porque cada capítulo traz meio que um fragmento da história de um personagem, né, dos vários que tem nesse livro,
tudo em terceira pessoa. Só que entremeados nesses capítulos, a gente tem alguns capítulos em que o Abdala, que é o marido da Maya, narra pra gente em primeira pessoa, como eu disse, nessa viagem de avião. E tudo que ele narra é de uma sensibilidade incrível, assim, incrível mesmo. Eu gostei muito desse personagem. Aliás, além dele, o Khalid também, que é o marido da Asma, ele também vai aparecer em poucos capítulos, acho que 1 ou 2, né, capítulos dedicados a ele mesmo, em que ele também vai narrar em primeira pessoa. Então a gente só tem esses dois personagens masculinos, aliás, né, o Abdala e o Khalid, que narram pra gente em primeira pessoa, enquanto todo o resto a gente vê as histórias em terceira pessoa. E o interessante aqui é que tanto o Abdala quanto o Khalid, eles têm esse olhar muito sensível e muito diferente, assim, do restante dos personagens. Enquanto a gente vê essa sensibilidade enorme nesses dois personagens masculinos, as mulheres, elas são, por outro lado, né, dotadas de muita força, sabe? Elas são as grandes protagonistas, aliás, desse livro aqui. E apesar de elas não terem muito poder de ação, né, por causa das tradições, enfim, de várias coisas, elas são meio que uma muralha, sabe? Elas suportam todo o peso, assim, das frustrações, o peso familiar, tudo isso cai meio que nas costas dessas mulheres. Aliás, essa palavra peso passou pela minha cabeça muitas vezes durante a leitura desse livro, sabe? Porque ele envolve uma série de pesos, na verdade, né? O peso dos anos, o peso das tradições, o peso do casamento, que não envolve amor na maioria das vezes, o peso da própria família. E quando a gente vê esses capítulos, né, se debruçarem em cada um desses personagens, eu acho que acaba ficando meio claro pra gente que tá lendo, pelo menos pra mim, né, que essas pessoas não são felizes, sabe? Nem os maridos são felizes, nem as esposas e nem os filhos, porque, cara, eles têm um sentimento, assim, de solidão gigantesco na vida deles. E conforme a gente vê as relações e como se dá tudo entre eles, assim, a gente percebe que eles mal se conhecem de verdade, sabe, lá dentro. E cada um deles carrega um universo gigantesco dentro de si, assim, gigantesco mesmo, mas que não é compartilhado com as outras pessoas, nem com as pessoas que estão mais próximas a eles. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito importante, muito relevante de eu falar pra vocês aqui nesse vídeo, também da gente, quando tá lendo esse livro, né, de pensar nisso e perceber isso, é que é muito difícil, assim, é quase impossível a gente ler um livro desses sem se distanciar do que a gente conhece da nossa cultura num país ocidental, sabe? Então, a gente é meio que movido e acaba julgando as coisas pelo que a gente conhece, pelo que a gente acha certo ou errado, sabe? Então, a nossa noção de felicidade, a nossa noção de fardo meio que o que vai nortear, assim, sabe, a nossa opinião e a nossa visão sobre tudo isso daqui, né? Porque essa foi a visão que eu tive, né, dessa infelicidade, dessa solidão imensa nesses personagens, desse peso que eles carregam, mas é uma visão minha, sabe, num país ocidental que vivi a minha vida inteira, numa cultura ocidental. O que eu percebi é que esses personagens, eles são sempre muito massacrados pelas projeções, pelas vontades dos pais, né? Tanto os homens quanto as mulheres, e muitas vezes eles passam uma vida inteira sem conseguir se desvencilhar disso. Eu senti meio que uma violência, sabe, que vai passando de geração para geração, porque esses personagens, eles carregam uma existência muito pesada, sabe? É como se fosse uma vida roteirizada pelo senso de dever, pelo sentimento de culpa também, pelo desejo / obrigação, né, de corresponder a todas as expectativas, né? As expectativas dos pais, as expectativas dos cônjuges, as expectativas da sociedade. Então é meio que como viver para essas pessoas fosse igual a carregar um fardo, é como se fosse tipo... É como se a vida fosse isso, é como se fosse meio que normal, eu não sei nem se normal é a palavra, sabe, mas fosse, tipo, algo que eles sabem que eles precisam carregar durante a vida, e é isso, então eles vão vivendo carregando esse fardo. Tem uma personagem aqui nesse livro que ela é bem diferente das outras mulheres, que é a Nagia, é uma beduína, ela é meio que um espírito livre, assim, sabe, e mesmo ela, eu sinto que ela acaba sofrendo em determinados momentos aqui, toda essa pressão da sociedade, né, essa opressão, na verdade, né, de uma sociedade que nunca perdoa. Ela foi uma personagem que eu gostei muito, né, e ao mesmo tempo ela carregava uma coisa meio irreal, sabe, meio idealizada. Primeiro porque ela era uma mulher, assim, muito bonita, muito, ela era até comparada à lua, e também ela era muito dona de si, sabe, dona das próprias decisões, dona dos próprios relacionamentos, de tudo. Então ela realmente era livre. Mas, como eu disse, né, ela era livre até certo ponto, porque a sociedade também é muito dura com essa mulher.
Então, de uma maneira geral, assim, eu achei extraordinário o que essa autora fez aqui nesse livro, com todas essas histórias, com todos esses personagens, sabe? Tudo aqui é de uma humanidade, assim, que é impossível de questionar, sabe? É tudo muito humano aqui, tudo, todas as histórias, todas as pessoas têm as suas forças, as suas fragilidades, e eles vão sobrevivendo, sabe? Eles vão vivendo dentro daquele mundo que é o que eles conhecem, dentro daquelas tradições e fazendo o que faz sentido para eles, afinal de contas. Antes de fechar esse vídeo, eu preciso falar alguma coisa dessa tradução. Foi uma tradução feita direto do árabe pela Safa Jubran, que é uma professora pesquisadora da USP, é nascida no Líbano. Ela é uma tradutora premiada também, de língua árabe. E esse é um texto que ele é muito marcado pela oralidade, então a gente percebe isso o tempo inteiro conforme a gente vai lendo. E a própria tradutora explica isso num prefácio que é super curtinho, mas é indispensável. Aliás, eu acho que cabe muito aqui eu fazer um pequeno adendo, né, um pequeno PS, uma observação, porque naquele vídeo de melhores do ano passado, né, onde eu também falei sobre a retrospectiva Retro Tudo 2020, tinha várias categorias e tal, na categoria tradução eu falei sobre o livro Afirma Pereira, que foi uma tradução que eu amei, foi um livro incrível, um texto incrível, mas eu acabei esquecendo de mencionar esse livro. Eu acho que esse livro merecia muito ser mencionado naquela categoria de tradução, sabe? É que foi um livro que eu li também em dezembro, então meio que quando eu fiz aquele vídeo, assim, as leituras de dezembro, né, estavam meio frescas, mas eu já tinha anotado, assim, os outros livros e tal, e aí acabei não mencionando. Então meio que eu faço esse PS agora pra poder me redimir e colocar sim esse livro como uma das melhores traduções que eu li ano passado. É isso então, gente, esse foi Damas da Lua, da Joca Hart, editora Moinhos. Eu recomendo demais essa leitura para vocês, sabe? Foi um livro, assim, muito especial para mim ano passado, que já foi um ano de leituras muito especiais, né? Sem falar que é um dos poucos livros, assim, de autora de língua árabe na minha estante. Se vocês estão pensando em ler esse livro, né, querem comprar o livro, eu sempre deixo na descrição de todos os vídeos os links de onde vocês podem comprar. E lembrando a vocês que se vocês usam esses links meus da Amazon, vocês ajudam muito demais mesmo aqui o canal a continuar tendo conteúdo, enfim, a continuar essa conversa, né, sobre livros, enfim. É isso então, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.